Olá, sejam bem-vindos. Hoje, a entrevista é com Janice Rechuski, nossa querida amiga, que escreveu no livro Construção pela Vivência em Terapia Familiar e vai nos brindar com a sua história. Quem vai fazer a entrevista é Ana Carolina Carvalho, Silvia Helena Arruda, Denise Mendes Gomes e eu, Marcos Naime Pontes. Janice, seja bem-vinda à nossa série de entrevistas. Bom, Marcos, eu queria te agradecer muito pelo convite. Eu quero te agradecer desde o convite, quando você me convidou para estar nesse livro, que é um livro onde estão pessoas que eu admiro muito. Agradeço muito por estar aqui, que também tem essas pessoas que eu admiro muito, a Denise, a Silvia Helena, a Ana Carolina, de quem eu sou nova admiradora, porque conheço recentemente. E vou aproveitar esse momento, e talvez, já que nós estamos gravando hoje, na véspera de finados, também para contar, que eu vou contar um pouco de como eu sou recheada pelos meus antepassados, que me constituíram e de onde eu me constituo também, para me tornar terapeuta de família. Eu penso que eu venho de uma... Não é eu penso, eu venho de uma família judaica, liberal, né? Estou falando dos meus pais. E acho que ser de uma família de imigrantes, de qualquer forma, me parece que me tornou um pouco guardiã da perpetuação de família e de cuidados, né? Porque eu acho que uma das coisas dos imigrantes que vieram da Rússia, da Polônia, são famílias que perderam muitas coisas. E estar num país diferente, você ser estrangeiro, é importante manter os laços de família. Então, eu acho que eu carrego isso dentro de mim. Mas carrego dentro de mim também a possibilidade, que eu acho que muito trazida pelo meu pai, de estar com os diferentes. Acho que meu pai foi a pessoa que abriu bastante espaço para essa diversidade. Meu pai, minha avó materna, minha mãe também. Então, eu acho que eu fui me constituindo nesses lugares. E eu acredito que isso foi fundante e primordial na minha essência como pessoa. Eu acho que estar com as pessoas e poder aceitar o outro e poder ter curiosidade pelo outro é o que me moveu bastante. Eu gostaria que você contasse, Janice, alguma passagem da sua vida que mostra essa tua constituição de um ser guardião. Uhum. Bom, eu estou me lembrando como eu escrevi o capítulo, né? E uma das... eu preciso contar um pouco mais da história da minha família, né? A minha avó materna foi uma pessoa muito especial para a minha família. Mas a minha avó materna, ela sofreu muito, ela teve... Eu acho que eu me tornei terapeuta com ela. A minha avó materna era uma pessoa muito sensível, era uma pessoa que visitava as trevas com muita intensidade. Minha avó tinha uma depressão profunda.
uma depressão diagnosticada naquela época como uma depressão endógena. Meus avós, quando chegaram da Europa, eles foram para Minas. A minha mãe nasceu em Conselheiro Lafayette, por isso que eu e a Denise somos tão próximas. Então, a minha mãe amava Conselheiro Lafayette, e a minha mãe contava muito como eles chegaram em São Paulo e como ela se fascinou pelos luminosos. Mas meus avós, eles tinham camisaria na José Paulino. E a minha avó trabalhava muito, muito, e meu avô também. Mas o meu avô era ateu e meu avô tinha muita cultura. Meu avô era uma pessoa muito, muito alegre. E minha avó bem deprimida. Então, meu avô cantava muito, meu avô cantava ópera, meu avô adorava isso. E minha avó gostava um pouco de ir à sinagoga, minha avó gostava... E eles brigavam bastante. E a minha avó tinha muitos momentos de tristeza, mas ela ensinou bastante a gente, e eles brigavam muito, porque minha avó trazia as crianças tinha lá perto no Bom Retiro, tinha acho que era chamava Lar da Criança, se não me engano, era ligado à sinagoga, e a minha avó trazia as crianças para almoçar em casa, e meu avô ficava muito bravo. E ela já incluía as pessoas, os desabrigados, ela trazia, e ele ficava muito bravo. E ela tinha bastante... eles foram, eu era pequena, bem pequena, e eles iam ao psiquiatra e tal. Quando a gente mudou para Santos, a minha avó ficava um pouco em Santos, um pouco aqui em São Paulo, ela ficava um pouco com a gente. E a minha avó tinha sonhos aterrorizadores. A minha avó lembrava de todas as perseguições nos sonhos. E eu me lembro que quando a gente era pequena, às vezes meus pais saíam, quando minha avó tinha sonhos aterrorizantes, eu que ia lá e ficava do lado dela e conversava com ela. E ela me contava. A minha avó chamava muito os irmãos, porque ela perdeu os irmãos nessas perseguições. Uma irmã foi para os Estados Unidos, elas conseguiram se reencontrar 40 anos depois. Porque essa irmã, quando minha avó ficou viúva, minha avó foi para os Estados Unidos e depois essa irmã veio para o Brasil. Então, essas histórias foram histórias que foram entranhando em mim. Eu era bem pequena, eu devia ter 8, 9 anos. E o meu pai, que era uma pessoa bem cuidadoso, uma vez, ele trabalhava numa loja de móveis e tinha um psiquiatra, que eu lembro até hoje o nome, que era um psiquiatra lá em Santos, muito famoso, chamado Newton Guerreiro. Numa crise de depressão da minha avó, o meu pai trouxe o Dr. Newton lá em casa. E eu me lembro que é uma cena que eu tenho marcada até hoje, e isso o Freud vai ficar muito feliz, ele sempre fica feliz comigo quando eu lembro. Eu vi a transferência ali. Quando ele entrou na sala, a minha avó começou a falar com ele. A minha avó levantou, a minha avó foi tomar banho, e ele virou o anjo da família. Porque aquilo era como se fosse um milagre. Ela se vinculou a ele de tal forma. Eu falei, não é possível. Como é que ele fez isso? Mas eu nem sei o que ele fez, mas aconteceu. E foi tão interessante, porque todas as vezes... Então, foi muito interessante ver tudo isso. Quer dizer, foi interessante hoje. Naquela época, eu não sei o que eu achava. E isso foi me formando como pessoa, isso foi me formando para eu ter interesse pelas angústias e pelas trevas humanas. E eu sempre tive uma vontade de conhecer como se formava o pensar, de onde vinha a angústia, quando eu sentia angústia, o que era isso. E quem também me ajudou muito foi minha mãe.
A minha mãe, meu pai era muito culto, mas meu pai gostava de outras coisas na cultura. Mas a minha mãe gostava dos livros. Então, a minha mãe foi me apresentando os livros. Stefan Zweig, Cronin, vários. Bom, Jorge Amado, então, era... Né? Então, minha mãe foi me apresentando tudo isso. E essa diversidade foi o que foi me abrindo o meu olhar para o lado ser humano, para a diversidade, foi o que foi me formatando como pessoa. Eu gostaria que você está falando a respeito de quando você era pequena e ficava com a sua avó, depois teve o psiquiatra e você começou a refletir e a pensar a respeito dessa questão da mente, da psique. Mas também eu vi que você escreveu no seu capítulo que você, quando decidiu fazer faculdade, você começou por fazer assistência social. Não, foi fazer ciências sociais. Ciências sociais, é. E daí? Você se formou como assistente social e depois foi estudar psicologia, ou como que ficou? Não, Silvelena, quando eu vim estudar em São Paulo, que foi, eu tinha 17 anos, eu vim morar na casa dos meus tios, e são pessoas com quem eu sou muito ligada, fui bem ligada, sou muito ligada, e eu vim fazer cursinho, vim fazer colégio, vim fazer o terceiro colegial em São Paulo e fui fazer cursinho. E eu entrei na PUC em Ciências Sociais. Mas era uma época que, como eu era ligada muito com essa minha prima, que era uma época do cursinho Equipe. E não tinha nem o colégio Equipe ainda, era o cursinho. E o cursinho Equipe era um ponto de político, né? As pessoas era um lugar do pensamento socialista, comunista, era onde tinham as grandes revelações. E eu tinha 17 anos, e eu comecei a frequentar lá. E aí eu quis fazer ciências sociais, e eu achei que ia ser política. Mas não era o que eu queria. O que eu queria mesmo era entender a mente humana. E a sociologia não tinha me abastecido. E aí eu saí e voltei, e eu conheci, aí eu estava muito próxima dessas duas amigas que são muito importantes para mim, a Jassanã e a Rosaura, e aí eu entrei na psicologia. Quando eu entrei na psicologia, no primeiro ano, eu fiz, sim, aí eu fiz monitoria de sociologia, antropologia, e eu comecei a trabalhar no colégio. Eu entrei na Unip e eu comecei a trabalhar no Colégio Objetivo. E eu comecei a trabalhar com os adolescentes, com as famílias dos adolescentes, e isso para mim, e também com os professores, isso foi uma escola para mim, né? Foi um momento muito importante na minha formação, e também um momento de muita clareza de quanto a família é fundante e é importante para a formação das pessoas. Então, foi um momento muito rico, porque eram mais de 1.000 adolescentes, né, que a gente atendia, a escola já era uma escola grande, e então foi um momento bem interessante. E então eu estava na faculdade, e eu trabalhava no colégio. Depois que eu me formei, eu prestei um concurso na própria faculdade, porque eu me apaixonei pela área, que era a área de
chamava naquela época orientação familiar. E quem era a pessoa mais, que era que a gente chamava, não sei como falar, dona da cadeira, né? Era a Cleia Pilnik, que foi uma pessoa muito importante para mim, na minha formação. Eu trabalhei muito próximo dela, e ela que me apresentou os autores, que era o Andolfi, Slutsky, a Virginia Satir. O primeiro livro que eu li sobre terapia familiar era a Virginia Satir. Depois foi o Andolfi. Então, foi muito importante nessa época para mim, quando eu comecei a trabalhar. Depois de algum tempo, porque a gente entrava, chamava auxiliar de ensino, eu dava a parte teórica e a parte da chamada supervisão, quem fazia era a Cleia e a Silvia Godoy. Depois eu fui caminhando e virei, e pude ser nomeada de supervisora. Então, eu trabalhei na Unip como professora e formando alunos durante 20 anos. Eu saí de lá em 94, acho. Então, um pouco foi esse o meu caminho. E durante esse tempo, eu também trabalhava em outros lugares. Eu comecei a ter o consultório e também fiz um trabalho lá na creche da Nossa Senhora Quirupita. E dentro da própria Unip, a gente trabalhava muito com grupos de pais e grupos de mães, que também foi um trabalho bem importante para mim. Então, foi esse um pouco o caminho. E fui fazer também, nessa época, eu fiz o curso de psicodinâmica do adolescente no SEDES, fiz o curso de psicanálise no NEP, que era o Jorge Forbes, o Brigante, o Aricó e o Sócrates, que eram 4 professores e tinha um curso que eu também trabalhei bastante lá. E depois... E fui me formando, né? Porque naquela época não tinha formação em terapia de família. E fui me formando fazendo cursos fora. Então, depois, eu entrei no grupo, quando eu conheci a Sandra, e quem me apresentou a Sandra foi a Silvinha Rechuski, minha prima, e aí eu entrei também no grupo da doutora Amélia, que era a segunda turma do grupo da doutora Amélia, que quando nós nos juntamos para trazer alguns autores. Então, aí eu fui fazendo essa formação, assim, que não era uma formação constituída, então fui por aí. Também preciso falar que eu, durante esse tempo, eu fazia, que eu tenho que homenagear, que era uma das minhas bruxinhas prediletas, que era a doutora Amina Maggi, que é uma pessoa maravilhosa, e depois que ela faleceu, eu fiz muitos anos também, que um dos meus grandes mentores, o Leopoldo Nozek, e também com a Sandra Schaffa, que é uma pessoa que é muito importante para mim também. E isso foi me dando, vamos dizer assim, foi me constituindo e me dando possibilidades de eu me desenvolver como terapeuta, ou de desenvolver o meu ser, no meu ser terapeuta, no meu ofício, né? Como eu acredito que no ofício do ser terapeuta está a pessoa do terapeuta, eu só posso acreditar nisso. Então, foi assim que eu fui tecendo. Muito obrigada.
realmente é uma história lindíssima. Porque você diz no seu texto, pense, quando você entra no setting terapêutico, pense que você está levando você para o setting terapêutico. E isso você acabou de falar, né? Sobre a importância disso. Eu acho bonito que você está me perguntando, né, Silvelena, porque você sabe que eu sou apaixonada pelo Moni e também sou apaixonada pela minha amiga Sandra. E eu acho que a primeira vez que eu assisti o Moni, eu acho, como a Sandra também diz, eu acho que ele me autorizou a poder ser a terapeuta que eu podia ser, né? Que eu pudesse ter uma liberdade interior, uma liberdade comigo mesma, de poder estar comigo e poder estar com o outro. Eu acredito, né? Eu acho que quem fala bem disso é a Sandra, né? Essa ideia, e eu acho que também a minha avó que me ensinou a poder percorrer pelas trevas sem medo, né? Eu não tenho medo das minhas trevas. Eu acho que eu acho que o Moni, a Sandra e a minha avó, eles me sinalizaram que pode ir, que a gente consegue sair. Às vezes eu tenho medo, mas eu vou. Então, isso me possibilitou, eu acredito que eu possa ser uma terapeuta que ajude o outro a mergulhar nas suas trevas, sem ter medo, sabe? Eu acho que isso é uma condição para mim importante. Poder percorrer pelas trevas, que aí a gente pode ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que essa questão de poder dar conta de si, eu acho que quando a gente começa a perceber que a gente dá conta das nossas trevas, que a gente pode ouvir nossos silêncios e nossos ruídos, eu penso que a gente pode existir com mais liberdade e sem responsabilizar tanto os outros pela nossa existência. Então, eu penso que isso fez muita diferença na minha vida. Acho também, vou ter que homenageá-lo, o Tom Anderson também me ensinou um pouco isso. Eu me lembro de algumas coisas, de alguns momentos que eu estive com ele, e eu acho que ele falava, né, dessa possibilidade de você poder viver com o seu escuro, né? E quando você descobre o seu escuro, você descobre também a sua luz. Ela não existe separado. Então, você acessa vários níveis dentro de você mesmo, e aí você pode estar com o outro com mais liberdade. E então, essas pessoas acho que me possibilitaram bastante esse exercício. Eu acho que tem momentos que eu travo. Não é com essa... Porque falar é uma coisa, né? Outra coisa outra coisa é a gente viver, né? Eu brinco com meu irmão, né? Porque meu irmão, quando se separou, falei para ele, vai fazer um pouco de terapia com uma pessoa que foi meu primeiro terapeuta, que eu sou apaixonada, sou amiga dele, chamado Carlos Carvalho,
e ele faz um trabalho lindo, né? O Carlos é uma pessoa absolutamente especial, e ele percorre vários autores, ele conta sobre as histórias orientais, ele é um mestre do Tai Chi, e ele me ajudou muito, 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 muito na vida, me libertou, assim, também. Libertar, eu quero dizer assim, é quem costura a gente, né? Porque ele, na verdade, a gente se integra, né? Entre luz e sombra, né? Porque às vezes o que eu pelo menos penso que talvez o que angustia é quando a gente não quer ter sombra, né? E eu acho que quando a gente consegue integrar luz e sombra é quando a gente se liberta, né? Porque quando eu quero apagar minha sombra é quando eu não consigo estar inteira. E o Carlos falou, eu falei para o meu irmão, vai lá no Carlos, porque vai ser tão bom para você e tal. Aí um dia eu conversando com meu irmão, eu falei para ele, nossa, meu irmão chama Jairo, Jairo, você está gostando de ir no Carlos? O Carlos é tão bacana, ele fala cada coisa. Aí meu irmão falou assim, ele fala mesmo, ele fala lindo, mas as palavras são lindas, mas a dor é minha. Então, então isso foi um momento muito importante, né? Que a gente está conversando, eu estou falando. Quando a gente fala, né? A gente fala de um jeito, mas quando a gente trava aqui dentro, quando a gente encontra a dor, quando é duro, né? Então, eu acho que poder estar com o outro, na dor do outro, e se aproximar do outro, e entender o que está acontecendo, que eu nem sei se é entender, eu acho que também a gente tem falado tanto de empatia, mas eu também tenho questionamentos, né, das coisas que às vezes a gente fala tanto e parecem que se esvaziam. Então, eu tomo muito cuidado. Por isso que eu acho que eu tenho tanto medo de falar, né? Tenho medo de esvaziar. E talvez eu também tivesse tão preocupada em estar aqui e ser cuidadosa para que isso pudesse ser bom, mas sem ser esvaziado, porque isso para mim também é um momento bem especial, assim, até de poder homenagear todos que estão no livro e homenagear muito o Marcos, que foi o mentor desse projeto. Então, eu queria que ele saísse bem bonito, como você é, Marcos. Então, é muito importante, né? Como é que a gente vai falar como, né? Muito lindo tudo que você está compartilhando, e eu queria te agradecer sempre, porque você me ajudou muito, muito, muito a visitar os meus túneis mais profundos e percorrer os escuros, a escuridão, não sem muita dor, né? Eu acho que sempre que a gente vai para esses lugares, a gente sim atravessa a dor. E sempre de um jeito acolhedor, um jeito que acompanha, com o olhar. E cada vez mais eu tenho sentido a sua presença na minha vida de uma maneira forte e com muita presença. Eu tenho achado, assim, tenho sentido muito prazer na sua presença. Eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco diferente disso que a gente está conversando até agora, porque a gente compartilha muito os livros e o cinema.
E eu queria perguntar para você um pouco como o cinema foi ficando importante na sua vida e que você pudesse contar para a gente um pouco quais os filmes que mais te marcaram. Conta dele. Você sabe que você também é muito importante na minha vida, né? Muito mesmo. Todo esse processo nosso nos sistemas humanos, que também acho que esse caminho, né, da gente ter eu, você, o Marcos, a Silvia Helena, a Ana Carolina, que agora vai fazer parte de um outro jeito, né? Os sistemas é algo muito importante, né, na nossa vida, e como a gente caminha juntos, são 20 anos, né, juntos, 21, mas a gente já tem um tempo antes. Então, vou pensar um pouquinho, preciso pensar um pouquinho quando o cinema começou a fazer parte da minha vida. Acho que sempre fez, acho que eu me conheço assim no cinema, acho que sempre fui desde... vou contar, posso contar essa história para vocês? Talvez, também pode ter aí. Quando eu era pequena, eu conto aqui, né, no livro, eu sou uma pessoa que eu percebi que eu sou muito movida a vínculos. Então, eu sempre fui, como eu vou dizer, sempre fui, eu gostava da escola, adorava a escola, e eu estudei numa escola em Santos, chamava Anglo-Americano, era uma escola de não irmãs freiras, irmãs, eram 4 irmãs que eram as professoras, e quando eu entrei no 4º ano primário, uma delas, eu acho que ela não foi com a minha cara, eu não fui com a cara dela, e aconteceu uma ruptura ali, eu delinqui. Eu cabulava a aula, eu sentava na fila das piores alunas da sala, e eu era uma pessoa que sempre só tinha medalhas, 10 de tudo e tal. No 4º ano primário aconteceu isso. E tinha uma caderneta, né? E eu tirei 4 de matemática e eu pus 9. E ainda falsifiquei a assinatura do meu pai. Aí meu pai, obviamente, ficou sabendo e me deixou de castigo. E todo domingo eu ia ao cinema e depois comia cachorro-quente com as minhas amigas. E aí eu tive que ficar 1 ano sem ir ao cinema. Pode ser que foi esse o momento. Então, foi esse o castigo, 1 ano sem ir ao cinema. Aí pode ser esse o momento do cinema, foi um momento primordial do cinema. Então, mas eu nunca tinha feito essa ligação, estou fazendo essa ligação agora. Então, meus filmes, se você quer saber, pode ser, não sei quais são os meus filmes prediletos, acho difícil dizer. Talvez eu pudesse dizer que um dos filmes que para mim marcam é Quando Setembro Vier, com Rock Hudson e Gina Lollobrigida, até porque eu já contei essa história algumas vezes, eu estudei 16 anos de piano, eu não sei tocar, mas a única música que eu sei tocar é desse filme, e quem me levou para assistir esse filme, que era um filme proibido há 14 anos, foi meu pai. Então, eu acho que a única homenagem que eu faço a ele é a música que ficou gravada, que eu sei. Então, e as 2 vezes foi ele que me levou. Então, esse filme eu sei que é um filme que eu amo. Eu acho que um dos filmes que eu adoro é aquele que outro dia passaram também no sistema, que é lindo, que é Retratos da Vida, que eu acho maravilhoso. Qual outro filme que eu gosto? Aquele que eu até falei no CEAF, Fênix, eu acho que acho que cinema
a própria Lista de Schindler eu amo. Que mais? Esse filme que recentemente a gente viu, o 17, é lindo. Que mais? Acho que o cinema, né? O cinema é mágico, né? O Cine Paradiso, né? É mágico, é mágico. Então, e eu acho que o cinema, todos do Almodóvar, né? Acho que o Almodóvar é impressionante. Então, acho que o cinema em si, eu acho que essa possibilidade, como a imagem entra na gente e onde ela acessa e o que ela traz e como ela pode ser reveladora, né? Quando a gente vê o filme, quando a gente vê o nosso filme. Então, o filme para mim o cinema é muito rico mesmo. Essa série agora é Nada Ortodoxa, tão boa. Né? Acho que todos esses. Então, difícil falar Tenho muita história. Talvez eu lembre do primeiro filme que eu assisti depois do Castigo, era um filme de ursinhos, isso que eu me lembro. Eu me lembro, mas eu não me lembro o nome. Janice, Oi. quero pegar uma carona no cinema da Denise para falar de literatura. Porque você falou também, né, que a sua mãe te apresentou e te enriqueceu com os livros e a diversidade dos livros. E eu tenho para mim, no meu coração, que a literatura também é um lugar terapêutico. Eu acho que a literatura, ela também, assim como você acabou de falar do cinema, faz a gente contar as nossas histórias, né, e ressignificá-las e renomeá-las. O que você pensa disso? Eu penso muito parecido com o que você está falando. Eu acredito, eu falo, né? Eu acredito que os livros na minha vida, eles também são meus terapeutas. Eu acho que eu me trato com a Clarice Lispector. Eu acho que eu me trato com o Julian Barnes. Ele me salvou no meu luto. As pessoas sabem, minha mãe morreu, meu marido morreu dia 2 de setembro, minha mãe morreu dia 5 de outubro do mesmo ano, né? Então foi uma... E acho que o primeiro livro que eu li foi, nesse período, foi o Julian Barnes, Voos Altos e Quedas Livres. É um dos livros mais tocantes para mim. Ele conta da viuvez dele e ele me ajudou profundamente, eu me tratei profundamente com ele. Depois ele tem um outro livro que chama Nada a Temer, que ele também fala sobre a morte. Então, eu acho que os escritores me tratam, eu me trato com eles. Eu acho que eu faço continuo a minha análise, continuo a minha... É um jeito de... acho que consegue... o encontro que eu faço ali, eu acho que me ajuda profundamente. Às vezes também me deixa nervosa, né? Mas eu acho que... não. E também, às vezes, ficar nervoso é uma ajuda, né?
Eu fiquei pensando, né? Hoje eu reli um pouco, eu reli o capítulo, não hoje, eu já tinha relido e reli novamente. Aí eu pensei hoje, nossa, eu achei que essa professora que eu tinha odiado, ela foi horrível comigo. Eu falei, não, eu podia agradecer a ela, senão eu nunca ia ter sido delinquente, né? Aí eu pensei, engraçado, né? Porque eu nunca tinha pensado assim. Falei, olha, ela abriu um espaço para mim, que aí foi quando eu comecei a me movimentar, né? Porque eu fui uma menina, eu sou primeira filha e eu fui uma menina obediente, que ia na festa, tomava sorvete, não se sujava, né. Depois, quando aconteceu isso, é uma expansão do ser, né? Então, isso para mim hoje eu comecei a falar, olha aí que bacana, devia pensar, né? Então, já não odeio mais a professora, já mudou. Ela me ajudou muito, agora que eu vi. Hoje eu tive essa possibilidade de revisitá-la. Então, às vezes depois de algum tempo, né, quando a gente vai, às vezes o que é desconfortável pode ganhar uma nova forma, né? E eu acho que na literatura também, às vezes tem livros que nos incomodam, mas recentemente eu ganhei da Sandra, que para mim esse livro para mim foi absolutamente terapêutico recentemente, que é o livro da bailarina de Auschwitz. Esse livro é de uma beleza incrível e me ajudou profundamente, profundamente. É um dos poucos. Tem um livro que eu amo, que eu li 2 vezes, que é As Brasas, do Sandor Márai. Eu sou apaixonada por esse livro. Mas esse livro da bailarina, eu às vezes eu quero ler tanto, mas eu estou relendo porque ele é um livro absolutamente terapêutico, me fez muito bem. Eu até falei, se eu ganhasse na loteria, eu ia pegar um avião particular, ia fazer um workshop com ela, me internar 5, 6 dias, não sei quantas mil sessões para me entregar completamente. É muito bom, adorei. Então, eu acho que os livros são terapêuticos. Eu acredito profundamente nisso. Eu acho que é uma possibilidade também. Obrigada. Janice. Oi. Eu vou chover no molhado, mas porque eu imagino que você deva receber aos milhares, aos milhões, aquilo que eu vou te dar agora. Meu grande reconhecimento e gratidão pela sua forma amorosa de ser e de nos tratar terapeuticamente, porque estar com você é algo realmente de uma outra ordem, né? E acho que isso é muito legal, assim. Então eu queria te trazer esse reconhecimento e até te fazer uma pergunta relacionada a isso, assim, como que você vê esse seu jeito terapêutico, esse seu contato, esse seu ser, que tem algo da fagulha divina que ficou uma grande fogueira, muito mais que brasa, né? Mas isso é como eu te vejo. Eu queria saber como você se vê por esse viés, assim. Quando você me fez a pergunta, que não é uma pergunta, eu quero te agradecer por você me dar esse lugar. Mas eu tenho um pouco de medo de mim, Marcos. Talvez eu também conto, mas eu acho que eu tenho por exemplo, eu estou pensando, né? Eu não acho que eu acho que eu tenho uma coisa às vezes um pouco over.
Então, eu não acho que eu sou uma pessoa só, né? Eu falo que eu tenho na minha história o nome da minha avó paterna. Eu tenho um nome que significa em hebraico bondade. Eu sei que tem um pedaço em mim que também ficou um pouco a menina obediente, a boazinha, mas eu sei que sou uma pessoa que tenho sensibilidade, mas eu também preciso tomar cuidado para não ficar escrava disso. E escrava disso quer dizer eu me cercear, eu me fechar nisso, e isso também não ser bom, né? Então, são coisas que eu fico atenta, né? Nisso. Eu acho que, do mesmo jeito que pode ser interessante, às vezes também é perigoso. Então, o meu ser terapeuta, que passa pelo acolhimento, mas eu sei que eu preciso olhar com ele, me cuidar em certas coisas. Eu acho que isso é uma... Acho que agora, nos 66 anos, talvez eu possa eu venho mexendo nisso de uma outra forma, né? Eu acho que eu venho me trabalhando em muitas questões, mas eu acho que quando você diz na minha clínica ou com as pessoas, eu acho que eu preciso entender um pouco, acho que todo dia é importante para a gente aprender a viver com a gente, mas eu acho que eu tenho perigos dentro de mim. Então, eu tenho espaços de escuridão perigosos, não são só amorosos. Então, eu preciso cuidar, né? E eles são acordados, né? Iluminados também na minha... Então, eu preciso cuidar disso. Então, quando você me fez a pergunta, que é bom, mas eu sei que eu sou porco-espinho também. Então, eu também sei afastar, eu não sei só acolher. Então, esse espaço de acolhimento, mas ele também, eu acho que eu homenageio bem o Schopenhauer e o Freud. Eu sou bem porco-espinho. Então, eu acho que eu também tenho zonas de espinhos. E eu acho que eu espinho muita gente também. Então, a cara da Denise está ótima. Então, eu acho que é muito... eu acho que eu tenho que tomar cuidado, sim. Ô, Jane, o que você acha que tá expresso na minha cara que você viu assim? O que eu achei que... eu pensei, eu ia te perguntar se você está... que você não estava achando que eu era muito porco-espinho, mas eu sei que eu sou. Então, eu acho que você sabe que eu não acho, né? É por isso, porque eu realmente, com tantos anos que a gente está junto, e não só na experiência comigo, mas com tantos alunos que a gente já, que já passaram por nós e que a gente já cuidou junto, digamos assim, que acho que tem um cuidado com os alunos, né, que a gente tenta fazer, e sempre a gente tem a experiência de você ser sentida como uma formadora, que a palavra mais importante é o acolhimento, que o seu olhar, porque tem de único em cada aluno, né? Os alunos reconhecem esse seu olhar, que capta as emoções, que capta até um pensamento, né? Parece que você percebe quando um pensamento perturbador está ali presente, e o seu olhar acompanha. E eu não chamo isso de jeito nenhum de porco-espinho, né? Eu acho que você seria muito mais uma mãe urso do que um porco-espinho. Bom,
Pode ser. É um porco-espinho pequenininho. Um porquinho. Não, mas veja bem, a mãe urso, quando ela está brava, ela tem umas garras bastante potentes, não é? A gente talvez possa fazer essa, né? Mas veja bem, as minhas garras são potentes. Eu não sei porque tem a expressão abraço de urso, né? Talvez também tenha isso, né? Então, também tem isso. Você vê alguma tendência mais grudadinha e agarradinha, assim, em você? Nossa, insuportável. Insuportável. De onde que vem isso, Zé? O grude? Uhum. Eu acho que vem... Vem da minha família, da minha mãe, do meu pai. A gente era bem grudadinho, bem aglutinadinho, bem aglutinado. Esse espaço, né, do pertencimento, da diferenciação e da individuação foram espaços foram bem difíceis, mas aconteceram, né? Eu tive uma pessoa que eu vivi muito tempo, ele me ajudou muito, muito, ele me ajudou a sair de casa, me ajudou, né, ajudou a sair no sentido de ir morar sozinha, fazer esse exercício, né, da individuação, porque eu fui bem aglutinadinha, então eu acho que eu tenho o grude passa bem por mim. Então, mas eu acho que eu consegui alçar voo nesse sentido. Eu acho que eu alcei de me individuar, de fazer essa dança entre pertencer e me individuar. Acho que sim. Mas eu gosto de um grudinho. Acho bom. Não acho ruim, não. Preciso cuidar dele, mas tudo bem. Faz parte de mim. Eu também gosto desse grudinho que você oferece. Eu sugiro que a gente possa começar a pensar em encerrar nos próximos minutos, assim. E aí, se alguém puder oferecer uma palavra para a Jean, ou a Jean também oferecer uma palavra para a gente, para quem está assistindo. Vocês topam? Pode ir. Eu quero oferecer uma coisa que eu sempre vejo quando eu vejo a Jean, um coração de flores. Eu li o seu capítulo, Janice, e eu me senti conversando com você na sala da sua casa, assim, e você me contando essa história da sua mãe, do seu pai, da sua avó. E aí, eu ouvindo agora você aqui, esse é o meu primeiro contato com você desse jeito, né? E aí eu vejo que, de fato, esse acolhimento, essa mamãe urso que a Denise comentou, ela vem, né? Ela cresce muito dentro de você, então é muito bom essa presença gostosa, esse abraço de urso, como você falou. Obrigada por essa experiência. Obrigada a você. Obrigada. Então, Janice, gratidão é a minha palavra. E por tudo que você contou, falou da sua vida que me tocou muito, eu penso que você é tão carinhosa, tão amorosa e de um acolhimento tão grande que eu acho que você pode ter os seus filhos. Obrigada. Porque o seu amor
a sua amorosidade é maior. Obrigada, Silvelena. Eu acho que, às vezes que eu já experimentei esses espinhos, eu penso que tinha presente, às vezes eu experimentei, assim, pouquíssimo, o seu espinho já me espinhou, mas eu já vi situações em que você sentiu que você tinha espinhado alguém. E assim, eu vi você perder noites de sono, de tanta preocupação, só de imaginar que alguém pudesse ter te sentido espinhuda, né? Uhum. Não é? E então eu vejo que você tem uma preocupação tão grande com a gente quer dizer, com todo mundo, né? Você tem um cuidado tão grande, uma delicadeza tão grande, que quando, porventura, algum mal-entendido ou alguma palavra soa atravessado para alguém, isso é de um sofrimento muito grande para você, né? Porque você realmente cuida para que as pessoas possam se sentir muito acolhidas. Então, eu tenho a impressão que esses espinhos, eles machucam mais você do que as pessoas perto de você. Uhum. É como uma unha encravada. Obrigada mesmo pelas palavras de vocês e também porque essas palavras possibilitam reflexões para mim, né? De eu poder olhar para mim também. E eu só tenho a agradecer vocês, agradecer o Marcos, Dene, Ana Carolina, Silvelena, por esse... a palavra que eu queria deixar que eu queria falar é um momento de luz, né? Eu me senti... é um momento, e achei que foi um momento mágico, lógico, no Shabat, né? Agora eu sou um pouco errante, né? Vocês sabem. Então, mas termina a reza, e eu pensei que era um momento de luz, né? Que a gente ia começar a semana, e o meu momento que foi muito gostoso, e um momento de luz para mim. E vocês me iluminaram, eu achei que a gente compôs, foi muito gostoso estar aqui. Achei bem, para mim era um momento de luz, de iluminação, e como eu vi que o Marcos veio com o Solidel, né, eu pensei um pouco naquele candelabro, sabe, assim, das luzes, e então pensei que a gente poderia fazer um candelabro de 5 velas. Então, gente, muito obrigada. Eu adorei estar aqui com vocês. Vocês me iluminaram muito, me ajudaram muito. Vão me ajudar nas próximas reflexões. E muito obrigada mesmo. Obrigada Um beijo a para você. vocês. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada pelo encontro de hoje. Beijo. Beijo. Beijo para você.